Olá, irmãos, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Com nós aqui tá tudo bem. Eu quero fazer um vídeo hoje sobre divórcio, que é um tema, assim, bem polêmico, onde gera muitas dúvidas, porque a partir do momento que você se junta com alguém, você não é mais um só, você é dois, né? Juntou, é dois. Mas o que Deus diz, que a partir do momento que você se junta, você passa a ser um, né? Então, tem tantas situações que a gente passa quando tá com uma outra pessoa, muda todos os lados da vida da gente, desde o pessoal, o sentimental, o financeiro, o respeito, o amor, né? E nessa, assim, como nós humanos, seres humanos, somos muito egoístas, a partir do momento que você divide o teto com uma outra pessoa e toda a sua vida, aí que você começa a demonstrar amor, porque realmente é uma vida de você ceder, né? Muito mais ao outro do que receber. E geralmente o que acontece é o contrário, infelizmente. Então eu já separei aqui de cara lá em Gênesis 2:22. Tá escrito assim, ó. Quando Deus formou Eva da costela, ó. E da costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e a trouxe. E disse ao homem: esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porque do varão foi tomada. Por isso, olha só, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Aqui foi antes deles comerem lá do fruto. Mas o que eu quero falar? Houve uma mudança de lei do Antigo Testamento para o Novo Testamento, mas antes de surgir a lei dada por Moisés, a prioridade era essa, né? Deixe o homem, o pai e sua mãe, e se une à mulher, tornando-se os dois uma só carne. Agora, se a gente for lá para o Antigo Testamento, Deuteronômio 24, tá falando assim, ó, versículo 1. Se o homem casar-se com uma mulher e depois não a quiser mais, por encontrar nela algo que reprova, dará certidão de divórcio à mulher e mandará embora. Se depois de sair de casa ela se tornar mulher de outro homem e este não gostar mais dela, lhe dará certidão de divórcio e mandará embora. Ou se o segundo marido morrer, né? O primeiro que se divorciou dela, não poderá casar-se com ela de novo, visto que ela foi contaminada. Entendeu? Então, por exemplo, vamos supor, eu tô casada e me separei, tá? Porque meu marido deu a carta de divórcio, daí eu fui e casei com outro homem, aí ele morreu. Aí eu não posso, tipo assim, aqui tá escrito assim, ó, o primeiro que se divorciou dela não poderá casar-se com ela de novo, porque ela foi contaminada. Por quê? Por exemplo, eu não poderia voltar ao primeiro marido porque eu fui contaminada. Eu já tive com outro homem. Então, isso para Deus está escrito aqui, ó. Seria detestável para o Senhor. Não tragam pecado sobre a terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá por herança. Isso já é profético. Eu quero mostrar depois o que Deus quis dizer com isso tudo. Então, entendeu, né? Antigamente poderia dar a carta de divórcio, né? Eles falavam um termo diferente, eu peguei uma versão da NVI para ser mais fácil de ler e entender. Mas antigamente era dada a carta de divórcio e estava tudo certo. Aí, se a gente for para o Novo Testamento, tem pouquíssimas passagens que falam sobre isso, tá? Eu separei aqui, vamos na ordem, Mateus 5. Tá falando assim, ó, são palavras do próprio Jesus. Vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás. Isso está lá em Êxodo 20. É um mandamento dado por Deus, tá? Mas eu lhes digo, qualquer que olhar para uma mulher e desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. É bem forte isso, né? Imagina quanta coisa isso não acontece. Por isso que a gente tem que saber filtrar muito bem o que passa aqui na nossa mente, porque senão a gente vai obedecer o que a nossa carne quer. Tudo começa pela mente. Daí Jesus fala assim, ó. Se o seu olho direito te fizer pecar, arranque-o e lance fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ser todo ele lançado no inferno. Se a tua mão direita fizer pecar,
corta e lance fora, melhor perder uma parte do seu corpo do que ir todo ele para o inferno. Por que eu quis ler esse pedacinho? Tá falando que, viu que ele falou em adultério e logo em seguida ele começou a colocar partes do nosso corpo, que é carnal e deseja o pecado, ligado literalmente ao inferno? Porque a palavra de Deus diz que os impuros e os adúlteros Deus vai julgar, né? Então isso, assim, tem que procurar ao máximo não deixar entrar na mente nem no coração, para que o corpo não venha pecar e perder a salvação. Então tá dizendo ali, ó, Mateus 5, versículo 31. Foi dito, ó, tá tudo ligadinho, tá? Aquele que se divorciar de sua mulher deverá dar-lhe certidão de divórcio, que é o que eu acabei de explicar lá em Deuteronômio 24. Mas eu lhes digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, faz que ela se torne adúltera. Entenderam? Essa parte que ele falou assim, ó, por exemplo, se eu tô casada, eu vou me divorciar, eu vou me tornar adúltera por ter me divorciado, com exceção de imoralidade sexual. Também tem outra versão que fala de relação de sexo ilícita, que nas leis Deus já mostrava ali que relação com o animal, relação com o familiar, com filho, com mãe, com pessoas do mesmo sexo, isso tudo é moralidade sexual, mas também tá ligada a adultério. Lá em Jeremias 3, versículo 8, fala sobre isso, depois a gente vai ler. Então, se for em caso de adultério, sim, você pode se separar, mas Jesus também falou em outro capítulo, que depois eu vou ler, que ele fala que é por causa da dureza do coração. Então, o que a palavra de Deus, ela sempre vai levar para um caminho. Primeiro, perdão, a misericórdia, sabe? Lutar, orar. Primeira coisa, sempre vai vir isso. Claro que Deus está sempre à frente, onde tem oração, tem manifestação divina com o sobrenatural, e Deus realmente ele se manifesta e muda todos os caminhos, mas tem que ter oração. E se não tiver jeito mesmo, porque geralmente pode ver um pecado envolve outro pecado, que vem mais outro pecado, daqui a pouco a pessoa já tá agredindo, não tá só adulterando, tá fazendo coisas assim que a gente vê hoje acontecer, até de ter risco de vida, ou um estupro, sei lá, às vezes a pessoa ela se perde tanto que vai indo para um rumo e não tem mais volta. Então, claro que Deus está na frente, ele não vai permitir, né? Mas a gente não pode ficar ileso a toda a situação. Deus já falou pra gente ser submisso às autoridades, e as autoridades, mesmo elas determinaram algumas leis, então a gente tem a lei que defende, né? Mas eu já vou falar sobre isso. Então aqui tá falando, ó, se a mulher se separar, ela fica adúltera, mas em caso de relação sexual ilícita, né, sexo, assim, da forma errada, pode sim se divorciar. Ela não vai estar cometendo adultério por isso. Lá em Mateus 19, tá falando assim, ó, foi o que eu acabei de falar ali, ó. Alguns fariseus aproximaram-se dele é Jesus, para pô-lo à prova, e perguntaram: é permitido ao homem divorciar-se de sua mulher por qualquer motivo? E ele respondeu: vocês não leram no princípio? O Criador fez homem e mulher. E disse: por esta razão o homem deixará seu pai e mãe e se unirá à mulher, e os dois terão uma só carne. Lembra que a gente leu em Gênesis 2:24? Jesus está citando o texto de lá. Assim, eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separe. Perguntaram então: então por que Moisés mandou dar uma certidão de divórcio à mulher e mandá-la ir embora? Jesus respondeu, foi o que eu falei antes, ó. Moisés permitiu que vocês divorciassem de suas mulheres por causa da dureza do coração de vocês, porque eles não perdoavam, né? E aquela época era bem pior, né? Pedrejado e era morto mesmo, né? Mas não foi assim desde o princípio. Eu lhes digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, ele cita de novo aqui, e se casar com outra, estará cometendo adultério. Tá vendo? Os discípulos lhe disseram: se é esta situação entre o homem e a mulher, é melhor não se casar. Veja bem, né? Que coração mais duro. Então é melhor nem se casar do que ter que fazer isso, né?
Jesus respondeu: nem todos têm condição de aceitar essa palavra, somente aqueles a quem isso é dado. Tá vendo porque muita gente vai lá e se separa de cara? Não, que nem Jesus falou, muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Isso aqui já vou mostrar para vocês aqui aonde que tá, lembra lá em Apocalipse 14, não sei se você já leu ou já ouviu falar, ele fala dos remidos, e ele cita aqui, quer ver, ó, Apocalipse 14, olhei, e eis o Cordeiro em pé sobre o Monte Sião, e com ele 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome de seu pai. Eu vou pular um pouquinho e falar aqui, ó. Eles entoavam um novo cântico, né? Ele falava bem assim: esses são esses que não se macularam com mulheres, não se sujaram com mulheres, porque são castos. São eles os seguidores do Cordeiro, por onde ele quer que vá. São os que foram remidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. Não se achou mentira na sua boca e nem mácula, sujeira, né? Não é o caso aqui, não tá querendo dizer que eles não casaram, que eles nunca mantiveram relação sexual. Ele tá falando que são os praticantes, a quem receberam essa palavra, a quem Jesus disse, nem todos têm condição de aceitar essa palavra, mas aqueles a quem isso é dado, aqueles crente fiel, crente não crente de igreja, é que crê em Jesus e pratica, tá? Então ele cita ainda uma outra coisa aqui, ó, que fala de eunuco, né? Eunuco é aquele que... Aqui explica, ó. Alguns foram feitos por homens que eles castravam, né? Outros ainda se fizeram eunucos por causa do reino de Deus. Por exemplo, eu fui casada, sofri muita agressão física, eu e meus filhos, pelo meu ex-marido. Eu não conhecia Jesus ainda quando eu estava casada e houve adultério da parte dele. E Deus mesmo preparou tudo para que eu descobrisse, e Deus já sabia no meu coração que, não que eu não perdoava, porque eu já perdoei, mas seria o único pivô, assim, de uma separação, porque eu perdoava tudo, sempre perdoava todas as agressões, todas as maldades. E o que aconteceu? Depois que eu me separei, Deus providenciou tudo e a gente acabou indo embora da cidade, praticamente fugido por medo, mas depois que eu me separei, a minha vida começou a andar. Eu tive 2, 3 namorados, que eu me lembre. Mas depois que eu conheci Jesus, eu comecei a orar por um marido. Aí, um determinado momento da minha vida, Deus falou que eu não ia mais casar, que eu estava separada para a obra dele e que ele precisava de santificação para o que ele queria de mim. Eu não entendia nada, eu não sabia nem ler a Bíblia direito, mas eu senti um temor muito forte de Deus. Então, isso já tem quase 4 anos. Que eu não me envolvo e não vou me envolver com ninguém. Então, eu aceitei esse chamado de Deus, que é o que está escrito aqui, ó. Outros ainda se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Depois a gente vai ver o que o apóstolo Paulo fala sobre isso. Porque quando há essa separação, você consegue servir a Deus melhor. E realmente, eu tenho meus filhos, eles me cobram bastante, porque eu dedico bastante tempo aos estudos do Evangelho, a palavra de Deus, as pessoas, e eles querem ter mais tempo comigo. Então, eu precisei reorganizar toda a minha agenda. Então, agora imagine se eu fosse casada. Não ia dar certo, né? Bom, vamos voltar aqui. Marcos 10 está falando assim, ó. Praticamente o mesmo texto ali que a gente acabou de ler de Mateus 19, só para confirmar. Ele está falando o mesmo texto que ali, ó, Marcos 10, 6. No princípio da criação, criou Deus, fez o homem, mulher, papapá. Ele fala tudo aquilo de novo, tá? Pode acompanhar ele na tua Bíblia. E também, Lucas 16, 18 também ele fala, mesmo motivo, ó. Quem se divorciar de sua mulher e se casar com outra mulher estará cometendo adultério. Então, veja que não é só mulher, é o homem também. E o homem que se casar com outra mulher divorciada estará cometendo adultério também. Então, há essa questão. Se você se divorciar, vamos supor, eu me divorciei do meu marido, daí eu vou casar com um homem que nunca casou com ninguém, ele vai casar comigo, ele tá cometendo adultério porque eu me divorciei. Forte essa palavra, né? E muita gente pratica isso sem saber. O problema são aqueles que sabem e praticam, porque a Bíblia diz lá em Lucas 12, 40, a partir do 40, ele fala das pessoas que não conhecem o Evangelho e que vão receber poucos açoites. Não conhecem a vontade de Deus, né? Então, por não conhecer, elas não fizeram, receberão poucos açoites. E que aqueles que conhecem e não fizeram, receberão muitos açoites. Então, vai haver uma certa punição, sim, segundo o Evangelho,
mas pior é aqueles que sabem e não praticam, né? Lá em Romanos 7 também o apóstolo Paulo ele tá fazendo uma alegoria com o pecado, simbolizando no casamento. Mas ele já dá outra informação aqui pra gente, ó. Por exemplo, ali no versículo 2, está falando assim, ó. Por exemplo, pela lei, a mulher casada está ligada a seu marido enquanto ele estiver vivo, mas se o marido morrer, ele estará livre da lei do casamento. Por isso, se ela se casar com outro homem enquanto seu marido ainda estiver vivo, será considerada adúltera. Mas se o marido morrer, ela estará livre daquela lei. E mesmo que venha se casar com outro homem, não será adúltera, entendeu? Então, em caso de viuvez, pode se casar de novo. Daí ele liga isso ao pecado da lei, tá? Antigamente, né? A lei que foi dada por Moisés. Ele fala assim, ó, assim mesmo, meus irmãos, vocês também morreram para a lei por meio do corpo de Cristo, para pertencer a outro, aquele que ressuscitou dos mortos, a fim de que venhamos a dar frutos para Deus. Então, aqui a gente tem uma ligação muito forte. A lei de Moisés mandava divorciar, mas a lei morreu porque Cristo viveu, entendeu? Então a gente está no corpo de Cristo e Cristo fala que não é pra gente se divorciar, a não ser que como a gente acabou de ver ali, né, relação ilícita, ou no caso de viuvez a gente pode casar de novo, e tem mais um outro caso que eu vou ler, que é sobre os descrentes. Então, aqui, quer ver, ó, que eu falei antes, ó, Hebreus 13:4, o casamento deve ser honrado por todos, o leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Então, assim, a partir do momento que você escolhe uma pessoa para você casar, Deus dá tanta informação, tanto assim, a gente tem tanto respaldo bíblico para saber, para ter uma direção da parte do Espírito Santo, com quem casar, como fazer, como proceder. E se a gente fizesse assim, a gente não ia sofrer tanto, mas a nossa carne deseja, né, algo que você nem sabe se vai dar certo, se é uma pessoa boa. Às vezes a gente... Eu mesma, em 3 meses, me casei sem conhecer meu ex-marido direito. Certamente, se eu tivesse conhecido Jesus antes, eu não teria entrado, né, naquela furada, eu vou chamar assim, porque foi muito triste. Mas eu não conhecia e depois, hoje eu tenho um filho que veio do casamento, que é uma benção, que é uma graça, um querido. E eu sempre falo que eu passaria tudo de novo pra ti, né? Mas tudo bem, não vem ao caso. Ali, agora eu quero ler uma coisa que é bem importante, ó. 1 Coríntios 7, tá falando assim, ó, sobre o divórcio. Quanto aos assuntos sobre os que vocês escreveram, é bom que o homem não toque em mulher, mas se por causa da imoralidade, cada um deve ter a sua esposa e cada mulher o seu próprio marido. O marido deve cumprir seus deveres conjugais para com a mulher, e a mesma forma a mulher com o seu marido. A mulher não tem autoridade sobre o próprio corpo, mas sim o marido. Da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a mulher. Ou seja, não é que você vai poder ir lá e fazer tudo o que você quer com a tua mulher, ou a mulher fazer tudo o que quer com o homem. Tem coisas que a gente sabe que passa do normal, do ato de carinho, de amor, por causa desse versículo. O que ele tá querendo dizer é que a gente, assim, a gente precisa cumprir a obrigação como mulher e o homem também. Isso que ele quis dizer, que ele tem autoridade sobre o corpo, porque eles são um, né? Ele tá falando assim, ó, não se recusem um ao outro, exceto por mútuo consentimento durante certo tempo para se dedicarem à oração. É como se fosse uma abstinência sexual, tipo um jejum. Depois unam-se de novo para que Satanás não os tente por não ter domínio próprio, porque o cão é tão sujo que ele já vai querer providenciar uma escapadinha, digamos assim, para afundar a mágoa ou então para suprir uma necessidade. Tô falando bem rasgado mesmo, assim, bem aberto, para entender o que tá querendo dizer aqui, porque Satanás é tão sujo que ele vai induzir sempre o pecado e o erro. Daí isso aí é capaz de ainda sair uma baita de uma desculpa. Ah, mas é que eu tava em jejum, não aguentei por causa disso, né? Então deu pra entender, né? Então assim, ele fala aqui, ó, no versículo 7. Gostaria que todos os homens fossem como eu, mas cada um tem o seu próprio dom da parte de Deus.
Um de um modo, outro de outro. Porque ele não casou, né? Ele ficou sozinho. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas, é bom que permaneçam como eu. Mas se não conseguirem controlar-se, devem se casar, pois é melhor casar do que ficar ardendo de desejo. Ou seja, se você não conseguir se segurar, então se case, porque você não fica em pecado, né? Aos casados dou este mandamento, não eu, mas o Senhor, que a esposa não se separe do marido, mas se o fizer, que permaneça sem se casar, ou então reconcilie-se com o seu marido, ou seja, separou, fica sem homem nenhum. E com certeza Deus vai permitir uma nova oportunidade de voltar a conversar para poder se reconciliar. Então ele tá falando, então volte ao marido, né? E o marido não se divorcie de sua mulher. Bem claro tá escrito, né? Aos outros eu mesmo digo, não o Senhor. Se um irmão tem uma mulher descrente e ela se dispõe a viver com ele, não se divorcie dela. Isso é muito importante. Por causa desse versículo que eu vou ler aqui, quer ver, ó? E se uma mulher tem marido descrente e ele se dispõe a viver com ela, não se divorcie dele. Pois o marido descrente é santificado pelo convívio. Por meio da mulher, e a mulher descrente é santificada pelo convívio por meio do marido. Se assim não fosse, seus filhos seriam impuros, mas agora são santos. Todavia, se o descrente separar-se, que se separe. Entendeu? Ele tá falando aqui. Em tais casos, o irmão ou a irmã não fica debaixo da servidão. Deus nos chamou para viver em paz, né? Então, o que ele tá falando aqui, ó? Bem claro, para não ficar nenhuma dúvida. A mulher não vai santificar o homem em termos de salvação. Não vai, porque a gente recebe salvação por um único corpo, do Santo Todo-Poderoso Jesus Cristo, através dele, não através da mulher e do esposo. O que acontece? Com o convívio, vamos supor, a boa mulher, ela já leram lá Provérbios 31? Né, a mulher virtuosa, ela vai ajudar o marido, ela vai ser uma boa esposa, uma boa mãe, ela vai ter as obrigações da casa, vai ser o auxiliar do marido, vai edificar o marido, sempre pra cima, porque não é fácil, né? Ele como chefe da família, assim, tantas obrigações. Então, ela vai ser o apoio do marido, né? E os dois juntos no braço do Senhor. Mas, por causa disso, ela vai estar sempre orando, ela vai estar citando, com certeza vai estar citando versículos, ela vai estar envolvendo o marido, ou que seja o contrário, né? Vai estar envolvendo ele junto nos caminhos do Senhor. E por causa disso, ela vai jogar semente, o Espírito Santo é quem vai regar e dar crescimento. E aí acontece uma conversão. Quantos casos aconteceram da pessoa ter julgo desigual no casamento e depois eles se converterem e os dois servir a Deus, né? Quantos casos? Então é isso que ele tá querendo dizer, tá? Pelo amor de Deus, não tá querendo falar em termos de salvação, tá? Até aqui ele fala assim, ó, no versículo 16. Você, mulher, como sabe se salvará seu marido? Ou você, marido, como sabe se salvará sua mulher? Tá vendo? Então, pelo amor de Deus, nada de fazer confusão com esse versículo, porque eu já ouvi tanta coisa que diz que o homem é salvo por causa da mulher que é crente, nada a ver. Daí aqui tá falando assim, ó. Irmãos, cada um deve permanecer diante de Deus na condição que foi chamado, no versículo 24, tá? 1 Coríntios 7, 24. Quantas pessoas virgens não têm o mandamento do Senhor? Ele tá falando assim, ó, não foi Deus que falou, mas eu aconselho que pela misericórdia de Deus é digno de confiança. Por causa dos problemas atuais, penso que é melhor o homem permanecer como está. Quer ver? Olha só, você está casado? Não procure separar-se. Está solteiro? Não procure esposa. Mas se vier a casar-se, não comete pecado. E se uma virgem se casar, também não comete pecado. Mas aqueles que casarem enfrentarão muitas dificuldades na vida. E eu gostaria de poupá-los disso. Gente, isso é verdade. Tem 4 anos que eu não choro por causa de homem. É muito engraçado como isso é verdade. Então ele tá falando assim, ó, é melhor ficar sozinho, né? Porque se você casar, você vai envolver muito, vai ter muitos problemas. Daí você tá apto pra perdoar, pra ajudar, pra tá brigado, vai dormir virado um pra cada lado. Daí você vai ter condição psicológica pra virar, dar um abraço, pedir perdão,
sabe? É isso que ele tá querendo falar aqui, todas as dificuldades financeiras, tantos problemas que acontecem, né, de saúde, às vezes tantas pessoas na família se metem numa união, né, briga, contenda, nossa, ciúmes, né, até o próprio adultério. Então, o que ele quis dizer assim, ó, olha só, o que eu quero dizer é que o tempo é curto, ou seja, tipo assim, a nossa vida aqui é passageira, vive o que, de 70, 80 anos, e olha lá, né, dependendo, tipo assim, esse tempo que vocês têm, aproveitem para receber salvação do Senhor, porque depois é uma eternidade, né? Ele tá falando assim, ó, de agora em diante aqueles que têm esposa vivam como se não tivessem, aqueles que choram como que se não chorassem, os que são felizes como se não estivessem, os que compram algo como se nada possuíssem, e os que usam de coisas desse mundo como se não as usassem, porque a forma presente desse mundo está passando. Ó, tá vendo? Ele tá ligando isso aqui, porque tudo vai passar, né? Céu e terra passarão, mas as minhas palavras não. É assim que tá escrito, né? Então ele tá falando assim, ó, gostaria de vê-los livres dessas preocupações. O homem que não é casado preocupa-se com as coisas do Senhor, em como agradá-lo. Mas o homem casado preocupa-se com as coisas desse mundo e em como agradar a sua mulher, e vice-versa, né? Então aqui, ó, tá falando assim, ó, tanto a mulher não casada como a virgem preocupam-se com as coisas do Senhor, para serem santas de corpo e espírito, mas a casada preocupa-se com as coisas desse mundo e como agradar o seu marido. Então é nesse termo que ele está querendo falar, assim, que seria melhor que não casasse, que ficasse como ele, que ele está querendo poupar as preocupações desse mundo. Lembra que Jesus falou, cuide para aquele dia não vir, né, de repente, e os achem com preocupações desse mundo. Ele fala lá em Lucas 21, né, porque a gente se preocupa tanto com as coisas desse mundo e o tempo está passando, as profecias estão acontecendo e Deus cumpre tudo. E daí lembra que Jesus fala, cuide que aquele dia não venha como um ladrão, e, né, e os apanhem de surpresa. Então, ele já tá querendo voltar para isso, né? Daí ele fala assim, ó, mais uma confirmação, ó, no versículo 39, a mulher está ligada ao seu marido enquanto ele viver, mas se o marido morrer, ela estará livre para se casar com quem quiser, contanto que ele permaneça no Senhor. Em meu parecer, ela será mais feliz se permanecer como está, e penso que também tem o Espírito de Deus. Com certeza, né? Lá em Mateus 22, ele tá falando também sobre a ressurreição. Eu achei bem legal falar sobre isso, que só vou ler um versículo, ó. Mateus 22, 30. Na ressurreição as pessoas não se casam e não se dão em casamentos, porque elas são como os anjos no céu, né? Então, é mais um motivo para pensar. Às vezes a gente perde a salvação, tá correndo risco de perder a salvação por causa de um casamento, por causa, a gente às vezes por perder algo fica numa histeria tão grande que acaba metendo os pés pelas mãos, fazendo tudo errado por causa disso, né? Quantos casos que a gente vê de homicídio, de agressão pesada por causa disso, né? E Jesus mesmo disse, né, que haveria coisas desse tipo, né, perto do fim dos tempos. Então o amor está esfriando realmente e o egoísmo está crescendo, porque Satanás já está atuando nesse mundo, não é de hoje, né? E vai ficar cada vez mais difícil. Então eu quis ler esse versículo para falar o seguinte: é bem melhor permanecer no Senhor, praticando como Ele falou, tudo, do que você se dar ao luxo de saciar a tua carne e perder tudo o que Deus prometeu, que é a eternidade, né? Através de Jesus. Irmãos, olha só, eu vou encerrar esse vídeo aqui. Então, só para deixar bem claro, você pode se divorciar sim, em caso de imoralidade sexual, em caso de viuvez você pode se casar de novo e também em caso de descrente, tá? Mas tudo antes vem a oração, tudo vem antes a direção do Espírito Santo, né? Como ele disse, é melhor que permaneça só, né? Para servir a Deus. Eu vou encerrar o vídeo aqui, então. E eu vou fazer agora o segundo falando um pouquinho de como que você pode ver um bom marido, o que Deus pede, ou uma boa esposa, né? Para que corra bem, tudo corra bem. E vou fazer também, dar uma palavra sobre a parte profética de casamento e divórcio, tá? Que Deus fez e vai fazer com o povo de Israel. Até o próximo, irmãos.